Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 9 de abril, domingo de Páscoa, e nós estamos celebrando no culto das 18h30 o nosso culto pascal. Será uma celebração imperdível. Quero convidar você para estar conosco a partir das 18h30, logo mais, nesse culto maravilhoso. Aqui é Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Será um tempo muito precioso para nós, tempo de grande celebração, antecipando também o dia 12 de abril, que é quarta-feira próxima agora, o nosso encontro com o Dr. Barry Dennison, que está vindo de Jerusalém para estar conosco. Será um tempo maravilhoso, quarta-feira, dia 12, a partir das 19h30. Bem, nós estamos aqui no programa estudando o livro de Marcos, passo a passo, estamos já no capítulo 3, e eu quero saudar a todos vocês com paz perene. E queria saudar também minha amiga Loide Nogueira. Seja bem-vinda, Loide, nesse café. Obrigada, meu bispo, bom dia. Hoje estamos aqui no capítulo 3 e desejamos a você aqui um bom estudo, ok? Traga toda a sua anotação, a sua Bíblia, e vamos iniciar mais este capítulo. Muito bem, gente. Capítulo 3 começa com Jesus em movimento, né? Jesus não tinha uma congregação parada, a congregação dele estava sempre em movimento. E a gente vai entrar num novo movimento dele, né, Loide? Sim, aqui no capítulo 3... A gente pode proceder à leitura, né? Vamos iniciar então a leitura. Versículo 1... Depois disso, ele voltou à sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos aleijada. Os fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Ele disse ao homem da mão aleijada: "Fique aqui, onde todos possam vê-lo." Então ele perguntou aos presentes: "Que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda?" Ninguém disse nada. Ele os encarou um a um, indignado com a religiosidade inflexível deles, e então ordenou ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram imediatamente, discutindo como unir forças com os partidários de Herodes para acabar com Jesus. Eita, meu Deus do céu. Lloyd, muitos implicam com o sábado, com a lei do sábado. Eu diria que o sábado foi e é uma boa lei. Acho que reservar um dia para o repouso é uma coisa excelente. O que Jesus estava indignado era com a inflexibilidade. Nem para fazer o bem se podia no dia de sábado, porque a lei era rígida. Em outras ocasiões, Jesus vai tratar essa questão do sábado, né? E ele pergunta: o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Quem é mais importante? Poxa, o sábado existe para proteger o homem. Então, o homem é a figura de proteção, então é a mais importante. A mais importante. A mais importante. Em outras ocasiões, Jesus vai tratar disso e vai ficando cada vez mais claro para nós. Jesus não faz uma crítica ao sábado, ele faz uma crítica à inflexibilidade do sábado. Guardar o sábado, ou guardar o domingo, ou guardar a segunda, ou guardar a terça, a importância é se guardar esse dia, é ter um dia de descanso, é ter um dia de repouso, é ter um dia em que eu esteja relaxado para
encarar os próximos dias. Não é? Ele descansou no sábado? Ele descansou. É o dia do descanso e está tudo bem, não tem problema nenhum. Isso mesmo. Não tem problema nenhum, não é uma lei ruim. Não. Só que ela é uma lei, e toda lei, ela é lei para proteger o ser humano. Isso que é interessante, né? Sim. Que é para a proteção da vida, Exatamente. para a proteção. E Jesus começa aqui, esse capítulo, eu acho muito interessante, que ele começa com essa pergunta, que atitude é coerente? Exatamente. Né? É coerente com o sábio, fazer o bem ou fazer o mal? Olha aqui, o que eu escolho, qual é a minha escolha? Exatamente. Né? Aí ele lança outra pergunta, ajudar as pessoas a ter vida ou deixá-las morrer, porque é sábado. Né? É muito interessante. Sim. Jesus faz essa pergunta e deixa em aberto. O que eu respondo? O que é coerente no sábado? Eu Sim. escolho a vida ou a morte? Né? Então aqui está aí, ninguém disse nada. Isso aqui é muito interessante, ninguém disse nada. Ninguém respondeu. É que, normalmente, por trás dos bastidores, há uma atividade sabatista, né, ou sabatina. Uhum. É que a lei, ela era para, como que se diz, lançar uma nuvem. Uhum. Uma nuvem. É aquele mesmo espectro religioso, né? As pessoas se apegam aos roteiros religiosos para esconder uma natureza vil. E toda vez que eu escondo uma natureza vil, eu não trato dessa natureza vil. Uhum. Porque mentir, negar, esconder, ocultar, me dá a sensação da impunidade e eu continuo atrás da nuvem, fazendo minhas loucuras. Né? Por isso que ele vai lá dá uma beliscada no âmago. Vai lá, né? E pergunta sobre a coerência. Uhum. A coerência me leva a pensamentos, a tirar de dentro de mim. Né, coisas de dentro de mim que estão adormecidas, estão escondidas, né, estão ali recalcadas. Né? Eu coloco lá para baixo aquilo, e quando Jesus vem ali faça um esforço, tire isso de dentro de você. Tu lembra que numa das vezes Jesus usa como uma metáfora a ovelha que caiu no buraco? Olha aí. Né? Você não tira? Claro que todo mundo tirava. E era importante para tirar aquela ovelha do buraco. Claro. Gerava o quê? Um dinheirinho? Sim, não deixa ela morrer? Não deixa ela morrer, você não tem prejuízo. Vai lá e tira a ovelha. E até por compaixão do animal, não é? Olá. Então não estava no sábado fazendo um movimento? Então Jesus, ele dá choques de realidade. O problema não está na lei, o problema está na inflexibilidade dela. Porque toda lei, vamos sair do sistema mosaico e vamos para o nosso sistema jurídico, por exemplo. A Constituição existe para quê? Para preservar direitos. As leis infraconstitucionais, né? O Código Penal, o Código Civil e os outros códigos infraconstitucionais, eles servem para quê? Para proteger a propriedade, proteger a vida, proteção. Então, assim, a vida é o bem tutelável mais importante que a gente tem. E os caras estão aqui tentando criar uma situação para condenar Jesus, para prendê-lo, para neutralizá-lo. E ele é esse que faz semântica jurídica sempre, né? Várias vezes você vai ver Jesus fazendo semântica jurídica quando está tratando com os fariseus, né? E o posicionamento de Jesus aqui é muito, muito maravilhoso, né? E bem responsável também, porque ele encarou. Encarar é isso, né? Temos que encarar. E ele encarou um a um. Né? Sim. Encarou aquela religiosidade, aquela coisa que era inflexível, e ele encarou e ele ordenou aquele homem, estenda a sua mão. Olha, Jesus não estava construindo uma casa, Jesus não estava fazendo um poço,
Ele simplesmente abriu a boca e disse, estenda a tua mão. E queriam puni-lo por causa disso. Por causa disso. Estenda a sua mão. E o homem estendeu a mão. E ela ficou perfeita. Imagina se Jesus ia deixar aquele homem de curar aquele homem, porque era um sábado, de deixar aquele homem com a mão perfeita. Sim. A mão perfeita, agora com aquele homem ia seguir em paz, realizando projetos, né? Seguindo a sua vida com essa mão que tantos anos ele passou com essa mão atrofiada, né? Negando de fazer coisas, seu compromisso no dia a dia, agora aquela mão estava perfeita. Assim, bispo, são pessoas que Jesus não estava nem aí para os opositores. Isso eu acho muito legal, muito interessante. Sabe, porque assim, os opositores, Lloyd, a lei só vale para o outro. Quando o calo dele aperta, a lei já é outra, né? É outra. Já é outra. Medidas, né? Medidas diferentes. Exatamente. E não é isso que ele está sempre implicando com os fariseus, né? Porque as medidas são outras. Medidas diferentes. Quando é comigo, com minha família, não é não? A minha tese de interpretação começa a mudar um pouco, né? Acha que para mim pode haver uma exceção, porque afinal de contas mas para os outros não. Para os outros é diferente. Cara, lidar com os religiosos, e nós estamos aqui tratando de um assunto de Jesus, lidando com essa mentalidade religiosa, né? E lidar com os religiosos é sempre muito complicado. Meu Deus, e aqui Jesus segue o caminho dele e os fariseus se retiram dali, vão procurando forças, vão unir forças, né? Vão unir forças que eles viram. Não, vamos procurar outros que pensem como nós. Olha aqui, a gente formar ecossistemas, né? Vamos procurar forças, outros que pensam como nós, porque a mentalidade daqueles homens era destruir Jesus. Sim. Você vê que em algumas ocasiões eles fizeram a mesma coisa, né? Sim. Eles se juntaram com os fariseus, com os saduceus, com os publicanos, de Herodes, isso aí. Para prender Jesus, para atacar Jesus. Estavam sempre buscando aliados para atacá-lo. Mas né? Jesus também estava unindo forças. Jesus agora estava formando seus discípulos. Jesus também estava formando seus discípulos. Olha, a vida é tão mais leve. É tão mais leve. Porque o grande cerne da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem ama, cumpre a lei. Quem ama, vive numa dimensão que a lei não o alcança. Não é porque ele não seja impunível, mas é porque vive numa dimensão em que o pecado, a infração, o erro, não o alcança. Ele vive muito acima. O nível de vida é outro, né? O nível de vida é outro. É outro. Olha, vamos só lembrar. A lei de Moisés, o Decálogo, ele foi escrito em 5 pedras, em duas pedras. 5 leis em cada uma. Na primeira pedra, você vê a relação do homem com Deus. Na outra pedra, 5 mandamentos da relação do homem com o homem. É aqui que Jesus vai extrair o suprassumo da lei. Ele diz, novo mandamento, novo mandamento. Onde é que está o novo mandamento? O novo mandamento está conectado a essas 2 tábuas. O novo mandamento é amar a Deus, primeira tábua, e ao próximo, como a você mesmo. Sim. Então, é nessa relação entre eu e Deus e eu e o meu próximo que o amor vai tomar conta. E quem ama não trai, quem ama não rejeita, quem ama respeita, quem ama não cobiça, quem ama a Deus não tem outros deuses, não se curva diante de outros deuses. Amor, amor, amor. Jesus extrai a maior lição da aplicação do Decálogo. Amar. Amar. Vai amar e você vai viver acima da lei.
E o interessante é que o amor... Não fora da lei, né? Não fora da lei, acima da lei. O nosso amor somente, esse amor humano que nos atrai um ao outro, né? Homem, mulher, amigos e tal, ele não se sustenta sozinho. É preciso esse amor de Deus, né? Para formar esse grande alicerce, Sim. esse pilar, né? Maravilhoso, sustentador de todos os outros amores. Né? Isso é verdade. Porque assim, no amor que a gente tem com Deus, tem a base da sustentação de todos os amores da nossa vida. Seja pelos amigos, pelos filhos, pelo cônjuge, pelo parceiro. Mas se eu tenho uma relação de amor, né? Eu diria até assim, é a partir de uma relação de amor comigo mesmo é que eu posso ter uma boa relação de amor com Deus e uma boa relação de amor com o meu próximo. É esse sistema de reconciliação. Na verdade, há 3 processos de reconciliação nos quais eu preciso estar envolvido. É quando eu me reconcilio comigo, quando eu me reconcilio com Deus e quando eu me reconcilio com o mundo à minha volta. O processo da reconciliação é o processo da cura, é o processo da transformação social. Então, se eu tenho uma boa relação comigo, eu olho para esses fariseus e tenho a seguinte sensação: esses caras são muito mal resolvidos. Eles não têm uma boa relação com eles mesmos. Parece que a vida está insuportável, porque eles vivem inspecionando esgoto. Já viu? Sim, Todo sim. o movimento dos fariseus está ali, Sim. eles inspecionando o esgoto dos outros. Eles estão sempre de olho, não para ver o bem, mas para ver onde é que está o mal, onde é que está o negativo. Isso é terrível, né? Eles estão de olho não para ver onde é que está a boa medida, mas aquela medida que é recalcada, aquela medida ruim das coisas. E eles estão de olho para ver onde é que Jesus vai errar. Isso é interessante. Sim. Onde é que ele vai errar. Né? Sim, eles não estão ali para ver a grandeza das operações, eles não estão ali para ver o bem, é só para ver o mal. Para ver o mal. Né? Então, quando eu estou ligado a isso, eu vou tomar muitas atitudes incoerentes. Num programa passado, aí, eu não sei bem quando, eu estava dizendo que são muitos anos que eu estou na igreja. Há muitos anos, há mais de 40 anos eu estou vivendo na igreja. Só pastoreando, eu estou com 38 anos pastoreando a igreja. Uau. Lloyd, o número de imoralidades que eu vi em nome da moral da igreja, o número é muito expressivo. Para proteger a moral da igreja, quantas imoralidades eu vi sendo cometidas. É triste. Para proteger a moral da igreja, imoralidades cometidas. Isso para mim é trágico, é triste. É triste. Não há compaixão, não há misericórdia, não há amor, não há nada que possa sustentar. Jesus era um grande pregador do amor, da compaixão, da misericórdia, do zelo com o outro, não é? Isso. Ele não estava ali para julgar ninguém. Ele mesmo diz isso sobre si, né? Eu não vim julgar ninguém, eu vim salvar o que se havia perdido. O meu foco é o que se havia perdido. E se eu não me sinto, não me encontro perdido, é perdido que a gente se encontra, Lois. Eu estava pensando... Perdido nele, eu me encontro. Sim, quando eu me perco nele, aí sim, eu me encontro nele, eu me acho nele. Coisa linda. Eu estava pensando que a pior tragédia que tem é a gente se achar perdido, né? Viver perdido, achando que eu estou achado. É melhor a gente se achar perdido. Não sei se me faço entender. Sim. Porque se eu me acho perdido, se eu me encontro perdido, eu posso ter a possibilidade de encontrar o caminho de volta. Ter essa consciência. Mas quando eu tenho certeza de que
eu não preciso de médico, aí de Jesus, não. Os sãos não precisam de médico, não. Precisam. São os doentes que precisam de médico. E ele diz isso claramente. Eu vim para aqueles que estão doentes. São esses que precisam do médico. Né? Tremendo esse doutor Jesus. Ele é excepcional. Eles estão unindo forças, mas Jesus também. Sim. Pronto. Os discípulos estão crescendo, gente chegando, compondo... O grupo daqueles que ninguém mais vai calar, né? Meu avô cantava uma canção antigamente, né? Que diz que os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, mande que eles se calem e não perturbem a cidade. Jesus, olhando para eles, dizia com satisfação, se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Ai, meu Deus do céu. Canções que a gente ouve quando é criança, né? Que a gente não esquece nunca mais. Vamos continuar aí, Lloyd. Vamos lá. Jesus unindo forças. Vamos lá, bispo. Jesus partiu com seus discípulos para o mar só para sair dali. Isso eu acho interessante. Jesus sabe sair do lugar quando ele vê. Não, vamos sair, vamos tirar para fora. Certo. Não, dá certo ficar aqui não. Vamos perder tempo. Eu acho que nós devemos ser assim também. Não insistir, sabe? Observar, perceber o ambiente. Sim. Vamos sair daqui. Esse ambiente não está favorável. Vamos sair daqui para evitar coisas piores. Sim. E Jesus, ele saiu desse lugar, olha, com os seus discípulos para o mar, foi tomar um ventinho lá na beira do mar. Foi refrescamente, só para sair dali. Mas uma multidão imensa foi atrás dele. Gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da região próxima do Jordão e das vizinhanças de Tiro e Sidom. Um mundaréu de gente desejosa de conhecer ao vivo aquele de quem tanto tinham ouvido falar. Ele recomendou aos discípulos que tivessem um barco preparado. Assim não seria atropelado pela multidão. Pelo fato de ele haver curado muitas pessoas, todos que sofriam de algum mal se acotovelavam para chegar o mais perto possível dele e tocá-lo. Vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho, porque eu vou esquecer de um comentário aqui. Quando você falou que Jesus saiu para tomar um ventinho, eu estava me lembrando que logo cedo eu tinha muito senso de culpa na coisa da evangelização. Na verdade, eu não evangelizava bem porque eu estava preocupado com alguém, eu estava preocupado com desencargo de consciência, porque meu segundo pastor, ele era um evangelista, ele não era bem pastor, ele era um evangelista. Ou seja, ele estava voltado para a evangelização. E ele colocava a culpa nas pessoas. A gente tinha que andar com uns panfletozinhos no bolso. Sim, carimbados. Endereço da igreja, exato, e sair distribuindo dentro do ônibus, ok? Então, assim, ele perguntava no domingo, quantos de vocês entregaram folhetos essa semana e tal, aquela... Né? Aí, eu fui aprender a evangelizar com um grupo de amigos que eram excelentes evangelistas. E eles disseram assim, e eu gravei aquilo ainda cedo, eles disseram assim, nós estamos ligados àqueles que têm sede. Nós não temos nenhuma responsabilidade com quem não tem sede. Então, é como se você tivesse com uma cacimba cheia de água, uma moringa cheia de água, e chegasse num lugar e perguntasse, você tem sede? Se a pessoa diz, não, eu não tenho sede, tudo bem, siga em frente. O teu compromisso é achar quem tem sede. Quem não tem sede, não é o meu compromisso com esse. Meu compromisso não é com os sãos, é com os doentes. Então, Jesus não está ali para perder tempo tentando convencer que eles precisam beber água, eles não têm sede, então siga em frente. Venha a mim e beba. Exatamente, venha a mim e beba. Não tem sede, siga seu caminho. A minha preocupação é com olha, a multidão que eu seguia. Essa multidão tinha sede. Vinha de todos os Mas os fariseus não tinham, eles tinham era encrenca.
Eles queriam era encrencar, eles queriam era discutir. E Jesus não podia perder tempo, ele não estava perdendo tempo. Não era o caso, ele tinha urgência na vida. Tinha propósito. Tinha propósito. Quem então, tem assim, propósito não para se justificar. Não, para. está sempre caminhando na direção do seu propósito. Sim. Era o que ele fazia. Por isso, assim, não vou ficar alimentando essa conversa fiada, isso não vai chegar a lugar nenhum. Então ele vai tomar um ventinho e a multidão sedenta vai atrás dele. Atrás. Gente, nós vamos dar uma paradinha aqui. Lembra que nós paramos aqui no versículo... Lá no versículo 10. 10, né? 10. E a gente vai tomar um cafezinho, mas a gente volta já já, não saia daí não, porque daqui a pouquinho a gente está voltando para continuar a nossa reflexão. Pois é, gente, é Jesus curando um mundaréu de gente, né? Muita gente. Marcos narra essa movimentação sem se preocupar com a precisão das coisas, né? Ele está narrando o fato. E de forma que agora, no versículo 10 do capítulo 3, ele termina que as pessoas queriam chegar muito pertinho dele para tocar nele, né? Ele diz que só estavam ali os desejosos. Exatamente. Né? Estão ali os desejosos, os sedentos, os famintos. Aqueles vão lá se aproximar, querer ver aquele que tantos eles ouviam falar. Agora eles não querem apenas ficar no ouvir, eles querem estar perto, eles querem ver com seus próprios olhos. Eles querem agora provar também desses milagres, né? Ver quem é o dono do milagre. Sim. É tremendo isso. Tremendo. Vamos lá agora para o verso 11. Vamos. Aqui, eu vou aqui retroceder um pouquinho a leitura para pegar o versículo 11. Pelo fato de ele haver curado muitas pessoas, todos os que sofriam de algum mal se acotovelavam para chegar o mais perto possível dele e tocá-lo. E no caso dos espíritos malignos, quando o reconheciam, caíam e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus não dava atenção a eles, fazia-os calar, proibindo-os de dizer em público quem ele era. Dá uma paradinha aqui. Vamos, merece Lloyd, essa paradinha. Eu lidei com muitas histerias e muitos endemoniados. Ao lidar com os endemoniados, a gente precisa ter muito cuidado, porque expulsar demônio não é um espetáculo cultico. Lidar com eles não é um programa de entrevista. A gente precisa ter a consciência de que a nossa experiência cristã, ela é espetacular, mas ela não é um espetáculo cultico. Jesus não tinha essa entrevista com os endemoniados. Queria saber nome. Não queria saber nome, de onde vinha, que diabo era. A intenção dele não era alimentar um diálogo com o opressor daquela pessoa. Era livrar a pessoa de um demônio que a castigava de alguma forma. Então, prestemos atenção que culto a Deus não pode ser levado à pirotecnia cultica. Nós estamos apresentando um culto a Deus e, na verdade, aqui eles não estavam num culto, né? Jesus estava curando os enfermos. Era uma atividade das jornadas dele, né? E ele não faz essa questão de trazer
uma discussão com os demônios. A intenção dele era libertar aquelas pessoas que estavam oprimidas ali, não é? E esse homem que estava oprimido, ele era um desejoso de ver Jesus. Estava incluído entre esses desejosos, famintos, sedentos. Só que aqui, esse espírito maligno o reconheceu, foi revelado. Na presença de Jesus, coisas são reveladas. Sim. Né? Aqui esse espírito se revelou. Você é o Filho de Deus, mas Jesus não deu atenção a eles, só fez calar, proibindo-os de dizer em público quem ele era. E é isso que o senhor falou, meu bispo. Não é um show, Sim. é coisa séria. Jesus estava aqui simplesmente querendo que esse homem se libertasse, querendo a libertação desse homem. Né? E é isso que o Evangelho propõe, Sim, claro. a libertação de todos os cativos, oprimidos, cansados. Né? Quantos anos esse homem esteve cansado, carregando dentro dele uma força maligna que o aprisionava, cansado de carregar. E aqui Jesus deseja a esse homem a libertação. Eloide, eu fico meio que impressionado como que as pessoas se dão a estudar os demônios. Conhecem tão pouco de Jesus e se especializam em demônios. É uma demonologia, né? O estudo dos demônios. Demônio tal atua em tal lugar. Demônio tal região. Ok? Cara, nossa especialização não tem que ser em demônios, tem que ser em viver em Cristo. Em ter uma vida pautada em Cristo. Conhecer tudo sobre Ele, conhecer suas palavras. Ao invés da gente estar se especializando nessas guerras de salão, a gente precisava estar muito interessado em Jesus, em suas palavras, e não nessa demonologia, o estudo dos demônios. O diabo quero saber de demônio, eu tenho mais o que fazer. E não era o primeiro, bispo. Você lembra lá na sinagoga? Aquele lá na sinagoga que perguntou: o que tu vieste fazer aqui, Jesus? Sim, o que tu veio fazer aqui? Vem me tirar desse lugar, eu estou aqui tão bem acomodado, né, no meu status, aqui escondido. Jesus também não deu trela para ele. Sim, né? A gente tem mais o que fazer. Mais o que fazer. Nós temos um caminho para trilhar, temos uma vida para viver. O propósito, ele é abrangente. Sim. Ele abrange lugares, pessoas, e nós temos que estar atento a isso, a saber, a não se apegar apenas em um tipo de pessoas, em um tipo de lugar, porque Jesus sabia que o propósito dele era abrangente. Um momento ele estava aqui na sinagoga, outro momento ele estava na beira da praia, e as pessoas estavam indo. O propósito dele era abrangente. Sim. Ele sabia que ele ia encontrar donos de casa, trabalhadores, pescadores, mas também esses que estavam aprisionados, cativos e oprimidos por demônios. Cara, a gente tem tanta coisa para fazer. Eu me lembro de um período em que eu pastoreava uma igreja, mas tinha tanta gente endemoniada. Aquilo é cansativo, é chato, sabe? O culto não rende, as pessoas não aprendem, elas ficam vidradas no espetáculo, só isso. Né? Um endemoniado que se debate, cai no chão, anda de joelho. Cara, isso é uma loucura, isso é uma perda de tempo. E o assunto do culto, o assunto da noite é esse, e vai rendendo. Né? Ao invés de nós estarmos suscitando uma comunidade de amor, a gente está suscitando uma comunidade espetaculosa, né? Isso não é culto a Deus, isso é culto de si mesmo, sabe? É vaidade, é presunção, é arrogância. Como pode, cara, fazer o cara tá andando de joelho para lá e para cá, em submissão, né? O propósito do Senhor Jesus é libertar, libertou. Aí muitas vezes a gente ouve Jesus dizer assim: agora que você está liberto, volte para a sua casa. Exatamente. Para os seus saber quem realmente você é. Agora, como um homem liberto, como uma mulher liberta. Sim. Volte para a sua casa. Jesus, ao invés de usar esse homem como uma flâmula, como um outdoor para a sua campanha, Jesus manda ele voltar para casa. Vai para casa.
para que os seus tenham um bom convívio. Aquele cara que estava lá em Gadara, né? Volta para casa, vai dizer para os teus o que te aconteceu, cara. Deixa agora eles terem experiência agora com o seu liberto, com o seu homem liberto, o seu novo... Mas se é hoje, ia dar entrevista. Ia, bispo. Sim, quem é você? Eu sou ex-endemoniado. Nem é criar um ministério, né? O ministério, não, eu fui ex-bruxo, não sei o quê. E agora? Eu quero saber de agora. Como é que está? Né? Não, vira ministério, né? Quem é você? Eu sou o ex-endemoniado gadareno. Cara, esqueça essa história, foram um período tão difícil da tua vida, né? Vai seguir teu caminho em paz, volta para tua casa. A proposta do Senhor Jesus é voltar para casa e viver a sua nova versão de um homem ou de uma mulher liberta. Sim, isso. A multidão da cultura vigente gosta de circo, pão e vinho. Né? Circo, pão e vinho. Se tem circo, pão e vinho, eles gostam. Quanto a nós que seguimos a Jesus, precisamos estar focados na vida, não é? E Amém. Não no espetáculo. Isso mesmo. A gente aqui continua lá no versículo 13. Ele subiu a uma montanha e convidou alguns para o acompanhar. Foram juntos e ali ele escolheu 12 e os designou apóstolos. Jesus os reuniu para enviá-los a proclamar a palavra. Também lhes daria autoridade para expulsar demônios. Olha aqui, antes era só Jesus. Agora Jesus está dando o quê? Autoridade àqueles 12 para expulsar demônios. Os 12 são Simão, Jesus mais tarde chamou Pedro, que significa rocha, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. Jesus passou a chamar os irmãos Zebedeu de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas, Iscariotes, que o traiu. Bom, aí está a lista daqueles que passaram a seguir a Jesus, não? Aqui é aquele Jesus juntando força, né? Juntando força com um propósito. Versículo 20. Jesus foi para casa e, como sempre, uma multidão se formou em volta. Era tanta gente pedindo ajuda que ele não tinha tempo nem para comer. Alguns parentes informados da situação foram tirá-lo de lá, até pela força, se necessário. Eles suspeitavam que Jesus estava perdendo o juízo. Os líderes religiosos de Jerusalém espalharam o boato de que ele estava praticando magia negra, fazendo truques diabólicos para impressionar o povo, mostrando poder espiritual. Jesus contestou a calúnia. Faz sentido um demônio lutar contra outro demônio? Satanás expulsaria o próprio Satanás? Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Faço aqui uma advertência. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas, se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa, rompendo relações com aquele que os sustenta. Ele fez essa advertência porque era acusado por eles de ter ligação com o maligno. Eita, lá. Lloyd, tem uma palavra aqui que para mim é a chave. Deliberadamente rejeitando. Não é por ignorância, por deliberação. Eles sabiam, no fundo, que não era isso. Mas eles tinham que criar um enredo para que a missão de confrontar Jesus, de prendê-lo, de detê-lo, pudesse alcançar
adeptos. E a única forma que eles têm é de jogar lama na reputação de Jesus, não é? Deliberadamente, a palavra forte aqui, né? Rejeitando aquele que perdoa, né? Que rompe relações. Olha aqui, com aquele que os sustenta. Ele fez essa advertência porque era acusado por eles de ter ligação com o maligno. Eles estavam acusando Jesus de fazer magia negra, Sim. de ter pactos com o demônio. Sim. Né? Vê só, a percepção. Tudo está ligado com a minha percepção. A percepção que eu tenho do outro. Né? A percepção está no olhar daquele que observa. Está com as crenças que eu tenho, com aquilo que eu vivo, com a experiência do meu dia a dia. As experiências desses homens eram tão limitadas que eles olhavam para Jesus fazendo coisas tão tremendas, tão grandiosas e diziam, esse homem, ele só pode ser magia negra. Porque o que eles sabiam desse sobrenatural estava ligado não com o poder de Deus, mas com bruxarias, com magia negras. Olha aí, bispo, que coisa. Sim, é impressionante como a cultura religiosa demoniza tudo aquilo que não entende. A gente precisa ter mais cautela e menos deliberação. Sermos mais cautelosos, porque é comum que a gente demonize para que a gente saia do foco. Então, vamos criar um demônio para cada coisa aqui para... Não é? Afinal de contas, a gente tem que aliviar a barra da gente. A gente não entende bem o que está acontecendo, então a melhor... Jogar a culpa em alguém. Jogar a culpa em alguém, claro. Tirar a responsabilidade, colocar alguém como Exatamente. o bode expiatório. Lloyd, aquilo que não funciona com a gente tem uma certa inveja de que está funcionando na vida do outro. Entende? Então, assim, não está funcionando comigo. Então, se está funcionando com alguém, vamos demonizar esse alguém para a gente não perder clientela, né? Porque a gente está perdendo clientela, era o que estava acontecendo. Os clientes estavam deixando. O sistema estava obliterado e eles estavam perdendo força. Então, vamos atacar. Interessante. Isso é assim até o dia de hoje. Até hoje, interessante. Quando a gente não conhece esse evangelho puro, tremendo, profundo, que esse evangelho que Jesus estava falando, eles não conheciam. Então, eles associavam a magia, a bruxaria, aquele pastor, aquela igreja que tem esse evangelho diferente do meu aqui. Eu não sei, eu não estou conhecendo muito bem essa Bíblia, eu não conheço muito bem esse evangelho. Só pode ser uma coisa ali do mal. Sim. Né? Lloyd, quando a gente começa a se interessar pelos avessos, nós herdamos muitos anátemas. Somos amaldiçoados quando fazemos opção pelo que não dá lucro. É incrível isso. Assim, eu espero estar passando com suavidade isso para aqueles que estão nos ouvindo hoje, para não parecer o que não é. Então, eu espero que estejam me ouvindo de bom coração. Mas a questão é exatamente essa. Então, vamos denegri-lo, vamos escurecer a imagem dele, vamos diabolizá-lo, digamos assim, né? Porque é mais forte isso, né? Vamos diabolizá-lo, porque se a gente diaboliza, é possível que as pessoas comecem a fugir dele, né? Então, não está funcionando comigo, não pode funcionar com mais ninguém. Essa coisa da opção que Jesus faz pelos sofredores, pelos doentes, pelos endemoniados, né? Ela vai roubar a cena. E aí, como é que eu fico com o meu peixe aqui na feira, né? Como eu fico com o meu peixe na feira? Então, eu tenho que... Você se lembra, recentemente teve aí uma crise do peixe, né? Acho que tem um ano passado, se não me falha a memória, né?
que os piscicultores estavam tendo enormes prejuízos porque se começaram criou a uma falar história e tal, isso, né? a respeito do peixe e tal. Então, ninguém estava mais querendo comer peixe, comprar Sim, peixe. foi um prejuízo enorme, né? Prejuízo para então, aqueles assim, criadores. basta... Eu tenho um amigo que diz que calúnia e difamação são como carvão. Se não incendiar, no mínimo vai sujar. Então, é preciso ter muito cuidado com essa coisa. É diferente de nós? Você não entendeu? Então fique sereno, fica tranquilo. Siga a orientação do neto do Gamaliel, né? Do Gamaliel. Cara, se isso for fogo de palha, vai passar logo, vai passar logo. Agora, se houver consistência, vai ficar, né? Ficar. Então, Gamaliel tem uma palavra muito sensata que a gente precisava se apoderar dela, né? Amém. Porque, cara, tem coisas que a gente não entende, então é melhor nem se meter, né? Não se meter, porque senão a gente acaba pecando contra o Espírito Santo de Deus. Sim. Jesus fala aqui, tem coisas Exatamente. que não tem perdão, aí ele fala bem aqui, faça aqui uma advertência. Advertência, não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado, mas se vocês persistirem nessas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Sim, calúnia mesmo, invenção de história. Não é? A calúnia é uma invenção de uma história. E quantas pessoas, não é? Posso até me incluir também, foram vítimas de calúnia e acabaram tendo um problema grave na vida por causa de calúnia. Né? Pessoas caluniadas, elas podem se machucar muito seriamente. Né? Bispo, aqui entra uma personagem no versículo, lá para o versículo 30, a gente pode iniciar ele aqui? Pode, 31. Né? 31, né? Jesus estava passando aqui, esse momento aqui, né? De acusação, aí entra aqui, naquele momento, olha aqui, ó, Marcos diz que naquele momento que Jesus estava sofrendo, passando por essa calúnia, naquele momento sua mãe e seus irmãos apareceram. Olha, Deus sempre dá um livramento. Um consolo. Um consolo. Deus sempre, no momento certo, Deus traz aqui um consolo. E foi naquele momento, sua mãe e seus irmãos apareceram. Estando do lado de fora, mandaram um recado, dizendo que queriam falar com ele. Ele estava cercado pela multidão quando recebeu o recado. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão aí à sua procura. Jesus respondeu: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Olhando ao redor para cada um dos que estavam sentados à sua volta, ele declarou: estão bem aqui, na frente de vocês. Estes são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha mãe. A obediência aqui. Olha, é uma palavra vista aos olhos da cultura, uma palavra bem dura, né? Mas Jesus não está nem negando sua mãe, não, nem está negando seus irmãos. Ele chama atenção para um outro fator, que a nossa família, a família da fé, é a família assim, é que Maria e seus irmãos, inclusive Tiago devia estar lá, né? Tiago devia estar por lá. Isso. Eles não são diferentes daquilo que Jesus disse. Eles também faziam a vontade de Deus. Não é? Então, Jesus não está excluindo Maria e seus irmãos. Não, talvez esteja dando aqui também como se diz, uma agulhadinha, um negocinho. Os fariseus que não estão fazendo a vontade né, de Deus. Sim. Tinham acabado de falar para os fariseus, cuidado, advertência, cuidado. Vocês estão negando. E aqui ele vem falando da obediência, que a obediência aproxima. A obediência faz irmãos. Sim. Né? Você sabe que a igreja tem ganho uma configuração, acho que bastante diferente daquilo que acontecia quando a gente começou na fé. A gente tinha um senso de família na igreja.
Hoje eu vejo esse senso de família ser liquidificado. A gente é membro de uma igreja e não família exatamente. A gente tem uma relação assim, esse cara frequenta a mesma igreja que eu, mas faz parte da minha família. Eu me sinto família com ele, me sinto unido com ele a ponto de considerá-lo a minha família. Eu tive uma irmã na igreja que ela, quando queria se distanciar de uma pessoa, não dar muita intimidade, ela chamava de irmão fulano. Aos que ela tinha mais intimidade, era só fulano. É como a gente trata os irmãos da gente, né? Sim. Eu tenho um irmão, por parte de pai, e eu não chamo irmão Selmo, é o nome dele, né? Irmão Selmo. É Selmo, meu irmão, né? Mas a igreja ganhou essa configuração, onde chamar o outro de irmão não aproxima, distancia. Isso. E muitas vezes é intencional, bispo, né? É intencional. Tem pessoas que ele diz assim, ó, eu sou pastor fulano de tal, e muitas vezes ele quer que chame, né, com aquele título, por status, respeito, né? Talvez para não virar uma coisa de rotina, sei lá, muito próxima, não sei muito bem essa ligação com a pessoa e o seu título, né, a sua credencial. Mas quanto mais ele coloca aquela credencial, ele me afasta. Né? E eu sigo chamando daquela credencial que ele tanto demonstra que tem aquele significado. Mas irmão fulano também virou credencial. Justamente, é o credencial. Que não aproxima, afasta. Não afasta. Vamos ali tomar um cafezinho? Vamos lá. Vamos sair para tomar um ventinho aqui? Ventinho. Eu lhe acompanho. A gente volta já já. Olá, gente. Hoje, domingo de Páscoa, dia 9 de abril, e nós teremos um culto das 18h30, que será transmitido pela rádio às 19 horas, um culto de celebração da Páscoa. Tem sido sempre um culto muito especial para nós e nós queremos convidar você para estar conosco. Aqui é a Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Será um prazer receber você, sua família. Será um tempo de celebração. E aproveitando aqui o gancho de abril, dia 12, quarta-feira, nós temos um encontro especial. Habitualmente, a gente não se reúne às quartas-feiras, mas esta quarta é muito especial. Vindo de Jerusalém para estar conosco, o Dr. Barry Dennison. Ele é o nosso mentor hoje, nesses últimos 20 anos, e ele tem sido uma pessoa muito importante no cenário da nossa irmandade cristã espalhada pela face da terra. Ele é vice-presidente da Embaixada Cristã em Jerusalém. Ele mora em Jerusalém há muitos anos e vem trazendo coisas importantes para a gente refletir. O tema da sua mensagem será o propósito, a missão esquecida da igreja. Um tema sério para a gente se aprofundar na missão esquecida. Você não sabe o que é isso? Então venha estar conosco, além de trazer notícias para nós de Jerusalém. A gente ouve as notícias pelos jornais, pelos programas televisivos, mas a gente vai ouvir um pouco da história de quem mora em Jerusalém, de quem está ali em Israel, vivendo a sua experiência de vida, né? Será um tempo inesquecível. Há alguns anos ele não tem vindo para cá. Nesse período da pandemia foi um período difícil de viagem, mas ele estará conosco nesse dia 12 de abril, a partir das 19h30, que será o nosso encontro desta quarta-feira. Então, você não pode perder. Se eu fosse você, eu não perderia. Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, aqui na Igreja da Colheita. Gente, nós estamos avançando, assim, aceleradamente, refletindo sobre essa questão de Jesus e seus movimentos, levando sempre seus discípulos ao encontro das pessoas, fazendo sempre do próprio cenário onde ele está, seja na sinagoga,
seja em praça pública, seja num barco, em algum canto, Jesus está ali, pronto para comunicar a sua mensagem, trazendo o reino para a terra, levando as pessoas a viverem uma vida melhor. Eu, no domingo próximo passado, dizia que há pessoas que até vão morar no céu, mas vivem um inferno na terra. E Jesus é aquele que vem para corrigir esse desvio do inferno na terra, de dar às pessoas a oportunidade de viverem dias melhores. Mesmo passando por dificuldades, é possível que a gente viva uma vida melhor, mais leveza, mais serenidade, manso, suave e tranquilo. Sinto descanso nesse viver. E isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele Uau. é Jesus. Uau, Logos? Logos. Isso aqui é uma canção antiga, né? Uma canção antiga. Eu estava começando a me movimentar no Evangelho, na pregação do Evangelho, quando essa canção fazia sucesso, né? Então, assim, é manso, sereno e tranquilo. Jesus está sempre pronto para transformar a intranquilidade em tranquilidade, a tempestade em calmaria. E não é diferente nesse movimento. Ele está sempre ensinando, né? E o bispo falou bem, aceleradamente esse processo, porque esse livro de Marcos, ele nos leva a não ficar no loop de informações, né? Pela escrita objetiva, né? O Marcos, ele traz essas informações e quando nós lemos, a gente vê que ele está sempre de uma maneira objetiva, não fica no looping, né? Então, isso faz com que a gente também perceba isso para seguir em frente. Certo? Sim, porque a vida é assim, né? A vida é assim. Não fica parado muito tempo num lugar, é complicado, né, Loide? Então, nós vamos para o capítulo 4 agora. Capítulo 4, né? A história da semente. Jesus voltou a ensinar à beira da praia. A multidão que se formou em torno dele era tão grande que ele entrou num barco, perto da praia, e assentou-se. Jesus usou o barco como púlpito, enquanto o povo se acotovelava perto da água. Ele ensinava por meio de histórias, muitas histórias. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos. Lodi, eu era menino ainda e eu estudava numa escola, num seminário, que foi minha primeira formação acadêmica, foi num seminário, né? E aí, a gente tinha alguns amigos que já pastoreavam, já tomavam conta de algumas igrejas, né? E uma vez teve um episódio muito interessante. Tem sempre aqueles evangelistas, né? Os caras ávidos para pregar, e a gente habitualmente ia de trem, porque a escola ficava em frente a uma estação de trem. Então, quando se abria lá a porta para a gente ir embora, era aquela multidão indo para o trem. E alguns amigos diziam assim, poxa, lá na igreja domingo está vazio, não tem ninguém e tal. E eu gosto de pregar, mas é sempre tão pouquinha gente. E um desses evangelistas, né, disse assim para ele, eu vou te levar na minha igreja para tu pregar. Tem sempre muita gente lá. E é todo dia, de segunda a segunda, muita gente. E o cara ficou entusiasmado e marcou com ele, tipo assim, uma quarta-feira. Uma quarta-feira eu vou levar você. Me marcaram a tal quarta-feira. Quando terminou, que eles foram para o trem, ele disse, agora você pode pregar. Aqui está a minha congregação. Um vagão cheio, lotado, abarrotado de gente. E ele ficou sem saber o que fazer. Porque aquela era a congregação daquele evangelista, Uau. né? Lugar dele pregar, dele comunicar o evangelho à moda dele, né? Isso aí, Jesus também tinha dele. Jesus também tinha. Não estava num vagão, mas estava numa praia e tinha um barco como púlpito, né? O púlpito de Jesus é bem diferente dos púlpitos de hoje, né, bispo? Ora. Os púlpitos de hoje são de acrílico, são púlpitos, né, modernos, banhados, muitos deles banhados a ouro, lapidados, com mármores. E Jesus aqui fez um
barco como um púlpito, enquanto o povo se acotovelava. Aqui tinha grande gente, né? Uma multidão aqui, né? Jesus usava muitas parábolas, muitas metáforas. Era o estilo dele, né? Para facilitar a compreensão. Histórias e muitas histórias. Olha, eu gosto muito das parábolas, das metáforas, das figuras de linguagem, porque elas alcançam pessoas diversas, né? Às vezes você tem uma retórica muito caprichada, mas você não coloca as pessoas dentro. E Jesus estava sempre colocando as pessoas dentro da sua cultura. Se ele estava no mar, ele falava de peixe, porque a sociedade era uma sociedade agropecuária, né? Bom, tinha muito comércio também, mas o basicão era essa coisa da sociedade agropecuária, né? Isso. Então, ou eles eram piscicultores, ou eram criadores de ovelhas, ou então eram agricultores. Então, ele estava ali sempre se movimentando e colocando a mensagem do Evangelho dentro das questões culturais que eles podiam entender e facilitava a compreensão deles, não é? E a gente vai aqui, Jesus está contando muitas histórias, muitas histórias. Ele está pedindo atenção, né? Ele começa aqui, Marcos começa aqui dizendo, ouçam, né? Então, ouçam, Jesus diz, ouçam, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Nenhuma sobreviveu. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e floresceram, produzindo uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, ao ler esse trecho, me salta aqui uma palavra sobre uma dessas sementes, que diz assim, não aprofundaram raízes. Não aprofundaram raízes. Isso, para mim, é uma chave para a gente compreender que vida cristã tem que ter raízes profundas. Tem. Eu tenho muita preocupação, Lloyd, com o sistema que infantiliza as pessoas e não deixam elas amadurecerem. Sabe, são sistemas religiosos que infantilizam as pessoas, tornam-nas infantis. É engraçado, não tem nada de engraçado, é trágico. Como que algumas lideranças hoje, ainda, elas fazem as pessoas dependerem mais delas do que de Jesus. No discipulado de Jesus é diferente. As pessoas, elas criam mais dependência de Deus do que dos homens. Mas, se elas aprendem a andar com Deus, a gente não tem com que se preocupar. O problema é que a gente não conecta elas a Deus. A gente conecta ao sistema. Ao sistema. E ao se conectar ao sistema, se a pessoa sai um pouco do sistema, ela se perde. É aquela coisa da liberdade. Quantas pessoas não suportam a liberdade porque elas não sabem o que fazer quando elas têm liberdade. Elas são tão infantis que elas não conseguem viver livres. Elas têm que estar sempre presas às relações sistêmicas, não orgânicas. Não sabem andar com suas próprias pernas. Por quê? Não foram ensinadas. Não se conectou essa pessoa a Jesus. A Jesus. Conectou
ao líder, mas não conectou a E Jesus. se tornam tão dependentes emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da vida, na relação amorosa, com a sua família, né? Prestando contas de coisas que são tão familiares, né? Tão tão particulares, particulares aos seus líderes, né? Tá certo, precisamos de mentores, precisamos de pessoas que nos orientem, né, claro, mas não que realmente tomem contas da nossa vida, Sim. né? Não vamos colocar as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, das nossas famílias, diretamente na mão de outras pessoas. Sim. Jesus, quando ele libertava, ele dizia, agora vá para casa, tome conta da sua vida, vá lá, dirija a sua vida, administre a sua vida. Jesus mandava ir para casa. E muitas vezes é ao contrário hoje. Venha para cá, venha para mim. Viva na minha casa. Né? Fuja da sua casa. Fuja da sua... Ande comigo. Eu quero você cada dia mais perto de mim. Isso tem que ter um tempo determinado. A mentoria, ela tem um tempo, um prazo de validade do ensino, né, da paternidade. Tem pessoas que chamam da paternidade. Ela tem que ter um prazo de validade. É que mentorear é instruir. É instruir. Mentorear Instruir. não é governar. Não é infantilizar, é dar crescimento, né? Sim. Dar crescimento para, no determinado tempo, essa vida frutificar. Sim. É? Aqui, não aprofundar raízes é igual a bater um sol daqueles causticantes e não tem sustentação. Não tem sustentação. Discipular é conectar a pessoa discipulada a Cristo. Ao tronco. Fundamentá-la. Lembra que Paulo diz assim, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado, né? Seja gerado em vocês. A nossa missão é gerar Cristo na vida da pessoa. Não é nos gerar na vida dessa pessoa. Né? Olha aí, e é uma tragédia, né? Quando o espírito do líder, desse pai que é tão presente, é gerado no lugar de Cristo, né? Vira obsessão. Sim, vira obsessão. Dominadores. Eu né? falo igual a ele, ao meu líder, eu me visto igual a ele. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, mas cuidado que isso pode virar, né, uma obsessão e pode virar uma tragédia dentro da sua vida ministerial. Normalmente vira, né? Uma tragédia, né? Eu querer ser tanto parecido, não com Cristo, mas com aquele líder que eu tanto ando ou modelo a ele. Isso tem que ser uma verdade que nós temos que aprender dentro das nossas mentorias, né? Ter esse cuidado, eu saber quem eu estou mentoreando e ser tão claro, tão transparente na minha mentoria, dizer, eu estou mentoreando vocês por um determinado tempo. Depois vocês terão que seguir sozinho. Sim. Porque é Cristo, a minha mentoria é cristocêntrica, ativando os princípios de Deus em tua vida, não os meus. Sim. É porque, assim, toda liderança narcisista depende da admiração dos outros. Se alimenta disso, vive disso. E perder isso é desesperador. Então, assim, eu não estou pedindo ninguém para comparar nada a ninguém, eu só estou fazendo uma exposição, ok? Muitos líderes narcisistas nós temos que eles não suportam perder a admiração das pessoas. Eles fazem questão, eles adoecem quando perdem esse brilho para a vida das pessoas. Estão fazendo a coisa errada, porque Cristo devia brilhar. A mensagem é de João Batista, que ele cresça, Cristo cresça e eu diminua. Né? Que ele cresça e eu diminua. Esse é o movimento. Né? O próprio João Batista disse para os seus discípulos, olha, vão lá. O líder agora é aquele, né? Vão lá, né? Não? Ele estava ali a ponto de ser morto, né? Sua cabeça ali. E ele disse, agora vão lá, agora eu passo, a liderança é ele. Por um determinado tempo fui eu, agora estejam diretamente ligados a ele. Né? Lloyd, liderança saudável é aquela que produz seu próprio desemprego. Ou seja, trabalha tão bem na fundação dela em Cristo, que elas podem se tornar pessoas melhores do que eu. Sim. E um líder narcisista não suporta. Estão sempre cortando as asas das pessoas, porque eles não suportam ser suplantados por alguém que eles lideraram.
Mas a nossa missão no discipulado cristão é tornar pessoas sólidas em Cristo, criando raízes em Cristo, fazendo as pessoas andarem sem as minhas muletas, dando elas a condição delas avançarem na jornada delas. Isso mesmo. Não prendê-las a mim, mas soltá-las, deixá-las ir. Deixá-las desatai. Desatai-a e deixai-a ir. Né? Essa deveria ser a nossa missão principal, desatar as pessoas e não dar mais nó na vida delas. Eu olho isso, desculpe, mas é uma crítica libertadora, eu acho, né? Pelo menos eu acho. E aqui exemplos de sementes, ele falava que algumas caíram no caminho, mas as aves comeram. Olha aqui, bispo. Algumas caíram no caminho, mas logo elas não estavam mais lá no caminho. Elas foram interrompidas, né? Foram comidas pelas aves. Aí outras no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente. Rapidamente. Esse negócio de rapidamente, para mim, é complicado, né? Complicado. Né? Eu tive experiências de, muitas vezes, pelo nosso saber, alguma coisa, um dom, um talento, que muitas vezes chegamos na igreja com alguns dons, alguns talentos, e somos observados, e a igreja muitas vezes está em crescimento, e nos chamam rapidamente para ocupar aquele cargo, para ocupar aquele espaço. Isso é muito perigoso. Não sabe nem trocar sua fralda, já está cuidando dos irmãos, já estou né? cuidando do outro, não sei nem cuidar da minha caminhada, e agora estou me responsabilizando com a caminhada do outro. Isso é muito perigoso, quando esse rapidamente chega a vida de alguém que está chegando à igreja, que ainda não tem condições de seguir em frente com aquele grupo, com aquela liderança. Então, tenhamos muita atenção nisso. Prestemos atenção. Né? Como é que estamos gerando líderes em nossas igrejas, líderes alicerçados na palavra de Cristo, líderes que por um tempo eles receberam sustentação na sua caminhada de fé, estão prontos realmente para serem líderes e também para formar outros líderes, bispo, né? Estão prontos? Estejamos prontos. Mas cuidado, para que a gente não esteja tão apressado em fazer um crescimento dentro das nossas igrejas, fazer com que tudo funcione, departamento X esteja funcionando, aquele, que a gente coloque líderes que não tenham preparo. Precipitação. Né? Precipitação. Lorde, eu fui ordenado como pastor muito novinho, acho que eu tinha 24 anos, por aí. Hoje, fazendo uma análise, um retrospecto, eu acho que hoje eu deveria estar começando a pastorear, não aos 24 anos. Eu cometi um monte de... Eu não tinha estrutura emocional suficiente para cuidar nem de mim mesmo, e eu já estava pastoreando uma igreja. E cometi um monte de erro, comigo mesmo, com minha família, né? Com minha esposa, com meus filhos. Eu cometi muitos erros. Porque aquela força do garoto, né? Aquela força do garoto atropelou um monte de coisa fundamental. Não tinha férias, não tinha lazer. Era mais importante cuidar das pessoas do que cuidar das crianças, do que cuidar da casa. Sim. E eu acho que me fez muito mal. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que era agora que eu estava começando a pastorear, onde há uma consciência mais firme, onde há mais clareza da minha própria estrutura, onde eu posso suportar os embates, onde eu sou capaz de ter mais clareza no Evangelho, onde eu posso distinguir relativos de absolutos. Naquela época eu não fazia distinção, eu absolutizava relativos, relativizava absolutos e cometi muitos equívocos. Eu era só um menino tentando me virar para... Aquilo era orgulho para mim, né? Na denominação de onde eu venho,
Ser um pastor era uma honra, um orgulho, os pastores eram muito bem tratados, né? Mas aquilo me envaideceu tanto. Eu me tornei arrogante, soberbo, vaidoso. Né? Ora. E quem é que ia me parar àquela altura do campeonato, com a força que eu tinha? Olha. Imagina, um garoto de 24 anos, atropelando tudo que vem pela frente, não tem limite para ele, né? Então, é preciso ter cuidado com essa precipitação, né? Essa coisa de rapidamente. O que rapidamente cresce corre o risco de rapidamente murchar, secar, porque não tem raiz, não tem sustentação, né? Aí ele termina aqui dizendo que, por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e floresceram, produzindo uma colheita que superou todas as expectativas. Aquele que cai em boa terra, ele floresce. Sim. E causa impacto. Expectativas, super expectativas. Muitas vezes o negócio vem de onde a gente não espera. Expectativa. Semeadura, a plantação, ela tem seu processo. Nada rapidamente. Tem seu processo, dependendo até de que semente é essa que tu está plantando, processo que leva anos. Dizem das tâmaras, quem planta tâmara não come tâmara, né? Mais de 100, quase 100 anos. Sim, para frutificar. Então, o que eu estou plantando? Às vezes eu estou plantando coentro. Coentro, que até entre as pedrinhas ele nasce, né? É isso que eu quero, essa consistência, né? Aí se vem um sol mais causticante, pronto, a plantação toda vai para o ralo, porque não tem raiz, não tem sustentação. Então a gente precisa prestar muita atenção com que tipo de semente a gente está plantando e que terra a gente está oferecendo, né? E Jesus faz aqui algo maravilhoso. Ele pergunta, vocês estão entendendo? Sim. Jesus queria que aquilo ficasse claro para aqueles discípulos, claro, né? Sim. Tudo que ele falava, ele perguntava, Jesus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está chegando ao coração? Sim. Ou está ficando apenas aqui na mente? Porque tem que descer ao coração. Esse era o objetivo de Jesus, descer ao coração. Por isso ele contava histórias. Sim, eu tenho um professor que ele faz assim também, né? Me entende. Tá me entendendo? Para que a coisa fique bem fixada, né? Lógico, vamos ali tomar um arzinho fresco e a gente volta lá. já. Olá, gente, estamos de volta. Jesus está ali ensinando para uma multidão, mas também está ali ensinando para aqueles que estão mais próximos, né? Seus discípulos. A escola de Jesus era dinâmica e os discípulos estavam sempre por perto na dinâmica que Jesus dava. Eles nunca sabiam muito bem onde é que o púlpito ia ser montado, né? Muito boa essa. Então era dinâmico. Onde tinha gente, lá estava Jesus. Onde estava Jesus, ali tinha gente, né? Uau, A gente nunca sabe se é crocante porque vem demais ou vem demais porque é crocante, né? Mas a multidão estava sempre ao redor de Jesus, mas ele tinha uma missão. Ele ensinava para a multidão, mas ensinava para os 12 mais em particular. E é o que vai acontecer agora, depois da parábola, e de perguntar, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quando eles ficaram sozinhos, os que eram mais chegados a ele, além dos 12, pediram que ele explicasse a história. Ele disse, vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas para aqueles que ainda não podem ver, tudo é dito por meio de histórias, a fim de guiá-los a discernimentos mais profundos. Essas pessoas são assim, seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Recusam-se a voltar-se para Deus, para receber perdão. Dá uma paradinha aqui. Olha que a compreensão de Jesus sobre as pessoas que estão ali. Ele discerne perfeitamente que há pessoas que os olhos estão abertos, mas não conseguem enxergar nada. Olham para onde todo mundo está olhando, mas não conseguem ver.
o que está acontecendo. Então, ele vai usar esses artifícios para facilitar o entendimento. Jesus era um mestre por excelência, não é? Ele sabia muito bem de todos aqueles que estavam à sua volta, discernia o espírito deles e sabia que se ele não facilitasse o entendimento, se ele não sinalizasse bem a estrada, acidentes iam acontecer, não é? Então, eu só queria dar uma paradinha para explicar isso, né? Porque há pessoas que elas estão ali, mas não conseguem ouvir nada, não conseguem ver nada, não conseguem perceber nada. Elas são verdadeiras estátuas, né? Verdadeiras estátuas. Elas não têm ação. Se a gente não facilitar... Por isso, assim, eu como dei aula durante muito tempo, eu procuro sempre facilitar a minha comunicação. Eu sei que eu tenho lá um auditivo, um visual, um sinestésico, então eu estou sempre procurando uma nova forma de me pronunciar, tentando facilitar a compreensão daqueles que me ouvem. Eu aprendi isso com Jesus, ser um facilitador dos sensores, né, de captação da informação. E Jesus era muito mestre nisso, ele fazia como ninguém. Ele abriu uma escola para nós de excelência, uma escola que contempla cada um na sua própria dimensão, né? Ele diz que tem pessoas que têm olhos abertos, mas não estão vendo, não. Ouvidos abertos, mas também não estão ouvindo nada, não, né? Então, aqui no versículo 13, ele continuou: entenderam o objetivo da história? Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. O agricultor planta a palavra. Alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que ouvem a palavra, Satanás arranca o que foi plantado neles. Outros são como a semente que cai no meio dos pedregulhos. Ouvem a palavra e a recebem com grande entusiasmo, mas assim como a palavra não cria raízes, a emoção passa ou surge alguma dificuldade, não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e abraça, e a colheita supera todas as expectativas. Olha em que dimensão ele coloca o plantio da palavra, né? Porque há pessoas, Lloyd, que você vê tanto entusiasmo nela, e não é um problema ter entusiasmo, né? É que só tem entusiasmo. Chamado fogo de palha, que o pessoal diz. Recebe aquela explosão, mas não tem sustentação. Não tem sustentação. A sua relação com a palavra é emocional. Não tem espiritualização no processo. O processo é meramente emocional. Passou aquela frenesi, acabou tudo. Mas não tem, porque não tem sustentação. A palavra, ela precisa escoar para dentro do nosso coração. É preciso tê-la imprimida, tatuada no nosso coração. Novamente, quero lembrar o que o Jeremias diz sobre a palavra impressa, né? Ele diz que a palavra estaria, as tábuas da lei estariam no coração, impressa. A minha relação com a palavra precisa passar pelo caminho da revelação. A revelação é essa impressão que marca o meu espírito, que não atende só à demanda da minha emoção. Jesus era ávido em tratar das emoções das pessoas para que elas tivessem emoções propícias para que a palavra pudesse permanecer dentro delas. Isso. Por isso ele contava histórias. Ele disse para os discípulos: vocês já estão entendidos da coisa, né? Mas estes precisam ouvir histórias. Precisamos associar, né? Precisamos de cenários que realmente
toque, cause impacto nessas pessoas para que elas, da palavra da mente, desça também ao coração. Sim. Né? Quando o apóstolo diz que nós fomos gerados pela palavra, fundados pela palavra, renascidos pela palavra, a palavra precisa ganhar essa dimensão na vida de quem ouve, para que a gente tenha uma colheita que supere as expectativas. Porque se ela ficar só no meu terreno emocional, com essa recepção esfuziante, parece mais o espectro da bipolaridade. Né? Porque é euforia e depressão, euforia e depressão, euforia e depressão. A flutuação nesses dois polos não dá consistência para se viver sossegadamente. A palavra precisa ganhar essa dimensão de profundidade. Eu preciso nascer pela palavra. A palavra precisa gerar esse novo nascimento em mim. Quando eu nasço de novo, eu ganho consistência. Novamente eu cito Paulo, até que Cristo seja gerado em vocês. Então, esse processo precisa acontecer na vida da gente. Se a gente não se permitir ser gerados pela palavra, né? Se a gente se proíbe da fundação da palavra em nós, nós vamos ficar à semelhança desses terrenos que Jesus expõe lá, né? O pedregulho, a semente que cai pelo caminho, a que cai no meio das ervas daninhas. Não há consistência. Então não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. Né? A qualidade é o que vai importar nesse momento. Né? Amém. Amém. A gente continua aqui, Vamos bispo. lá no verso 21. Verso 21. Jesus continuou: alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? O que se faz não é colocá-la numa prateleira? Nós não estamos guardando segredos. Nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Olha aqui que coisa maravilhosa. E ele faz de novo a pergunta: vocês estão entendendo? Ouçam bem o que estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. Eita lá lá. Eita lá lá. Se tem um caminho para a prosperidade, é a generosidade. Generosidade. Porque a avareza, ela só empobrece porque ela não deixa o capital circular. Lloyd, há muitas coisas que Deus semeia na nossa vida para alcançar o outro. Verdade. E se eu sou avarento, eu sou um retentor. E aí não tem escoamento. Isso. Eu tenho a impressão de que muitas vezes a minha prosperidade financeira não é para terminar em mim. Eu sou um meio de escoar a riqueza de Deus. E quando eu me tranco, eu não gero riqueza, eu empobreço. Todo avarento é pobre. A única coisa que ele sabe fazer é juntar dinheiro. Aquilo ali é tão importante para ele que ele não consegue tirar férias, ele não consegue fazer uma doação, ele não consegue transferir para as pessoas a riqueza. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Me faz lembrar de que Jesus diz que só tem 2 senhores na terra, Deus e Mamon. Nem o diabo entra nessa história aqui. Jesus só tem Deus e Mamon. E quem é Mamon? Mamon é a representação do Deus da riqueza, entre aspas, né? Entre aspas. Porque, para mim, Mamon é o Deus da avareza. É o Deus que não deixa o capital escoar. É o Deus que não permite que a riqueza flua. Porque só a generosidade tem os elementos necessários para que eu enriqueça cada vez mais. Paulo, instruindo a igreja de Corinto, se eu não me engano,
ele diz que para que o celeiro de vocês tenham sempre em abundância, para que a obra da generosidade se cumpra na vida de vocês. Então, generosidade atrai generosidade. É a chave, né? É a chave. É a chave. Nós, na verdade, Deus não nos quer como represa. Nós somos fontes, né? E não Sim. represa. A fonte libera, ela vai liberando suas águas até transbordar, escoar em um lugar mais amplo, Sim. né? Enquanto a represa, ela prende, ela paralisa, Sim. ela causa escassez. Mas nós não somos represas, nós somos fontes. Sim. Né? Na economia, há sempre injeção dos mais abastados para a economia girar. Se essa injeção ela não acontece, o mundo inteiro empobrece, inclusive aquele que guarda dinheiro. Então, de vez em quando, grandes fortunas fazem injeção no mercado para que o dinheiro gire, para que se oxigene o mercado da economia. E fica bem aqui a gente citar a parábola daquele homem que tinha um talento e guardou. Sim. Né? Sim. Aquele homem entregou tantos para alguns, mas para aquele deixou um. E esse o que fez? Aquele escasso. Aquele homem era escasso, a mente da escassez, né? A mente de represa. Ele pegou, guardou aquele talento, porque ele disse, não, Sim. tenho que entregar, porque de repente ele quer cobrar, então vou devolver para ele, porque ele é um homem que cobra. E quando ele chegou, ele disse, olha, até o que você não... Esse que você tem será tirado de você. Sim. Vou dar para quem realmente faz prosperar. Sim. Olha o que ele está dizendo, em que contexto ele diz isso. Nós não guardamos segredos. Nós não guardamos segredos. Nós os revelamos. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. É aqui que a riqueza vai acontecer. É quando a gente não esconde nada, quando a gente se dá a não ficar guardando segredo. Então, como que o conhecimento vai se expandir se eu guardo segredo? Eu tive professores que guardavam segredos para se autovalorizarem. Então, eles diziam assim, por exemplo, né? Matemática é muito difícil. Vocês vão ter muita dificuldade nessa matéria. O que ele estava fazendo? Plantando uma mentalidade de escassez. Ele não facilitava, ele colocava medo, as pessoas se fechavam para que ele fosse o grande espetáculo da aula, né? Sim. Poxa, é muito difícil. Nosso professor, ele é tremendo. Olha só, ele sabe tudo. E diz que nós vamos ter dificuldade. E aí vinha tanto medo. Sim, tanto medo. Aí vinha o medo, a fuga, e o que mais era medo, fuga culpa, e medo culpa. E fuga. Sou culpada. Eu que não sei estudar matemática. Exatamente. Sou a culpada. Eu que sou culpada desse processo. Sim, sim. Então, Jesus aqui está dizendo, né, que dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade, a avareza empobrece. Então Jesus disse, o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece de que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e, por fim, o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É o tempo da colheita. Como podemos descrever o reino de Deus? Que ilustração podemos usar? É como a semente de mostarda. É uma das menores sementes, mas, uma vez plantada, germina e cresce. Cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à experiência e à compreensão deles. Ele sempre contava uma história. Quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo, desfazendo
o emaranhado. Todos os nós eram desatados. Eita! Olha. Então, não é isso que a gente vinha falando ainda há pouquinho? Todos os nós iam sendo desatados. Essa é a missão que a igreja precisa tomar para si. Desatar os nós, tirar o emaranhado, não vender produtos prontos, é fazer comida de verdade, é evitar esses enlatados. Tirar nó dá trabalho, Lloyd. Dá. Desatar nó dá trabalho. Dá. A gente quer logo descartar aquilo que está cheio de nó, Sim. embora. Sim, ou então cobrar um preço. Cobrar um preço, isso. Fixando as pessoas em você. Isso é perigoso. Isso, é. Porque Perigoso. nós somos aqueles que não guardamos segredos, nós desembaraçamos aquilo que está embaralhado. O emaranhado faz parte da nossa caminhada. E nós que estamos amadurecidos em Cristo, temos que facilitar. A nossa missão é facilitadora. A gente não pode dificultar a vida de ninguém. A gente tem que facilitar a jornada das pessoas. É isso que faz do Evangelho uma coisa bela, que não guarda segredo, que está sempre espalhando sua riqueza, oxigenando a mente e o coração das pessoas. Porque Amém. essa é a mensagem. A mensagem Amém. é essa. Amém. Se a gente não for fiel à mensagem, a gente vai ser mais um grupo de fariseus da modernidade. Isso mesmo, e Jesus estava com todo esse cuidado com seus discípulos, preparando esses homens com todo cuidado, tirando todo emaranhado da mente deles, né? Fazendo com que a palavra chegasse limpa para eles, Sim. que fosse filtrada através da própria palavra de Cristo, o próprio filtro de Cristo, Sim. né? Todo cuidado, quando eles estavam a sós, o Senhor reunia eles e tirava os nós, Sim. o nó da mente. Qual é o problema que está havendo com vocês? Vocês estão entendendo de fato o que eu estou fazendo? Para que eu vim? Qual é o propósito dessa mensagem, dessa missão? Porque logo, logo eu irei lançá-los, né? Você lembra, semana passada, a gente estava tocando num assunto que se assemelha aqui, quando Jesus fala para os fariseus: vocês atravessam mares para fazerem prosélitos. E depois... Vocês atam pesos que nem vocês Vocês. mesmos conseguem carregar. Isso mesmo. Então, desatar nó para amarrar de novo não é a missão da igreja. Não é a missão da igreja. Eu fiquei muito impressionado, parece que meus ouvidos se abriram quando a gente tocou nesse assunto dos fariseus, que eles atravessam mares para fazerem prosélitos, para fazerem novos discípulos. E depois que esses novos abraçam a fé, eles atam pesos que nem eles mesmos conseguem carregar. Meu Deus! E muitas vezes nós vemos isso sendo copiado no sistema moderno. É, isso mesmo. Aí quando eu vejo Paulo, o apóstolo Paulo dizendo: sede os meus imitadores, como eu tenho imitado a Cristo, imite a Cristo. Eu estou imitando a Cristo, imite você também. Como é que Jesus faz? Ele tira os nós. Paulo era esse homem, né? Que tirava os nós, tirava o emaranhado. Ele deixava, eu gosto tanto dessa palavra, quando ele diz: Tito, eu estou deixando você aí em Creta, mas ele diz dá todo o direcionamento, sem nó, estou deixando aí para você colocar em ordem aquilo que eu ainda não coloquei em ordem, mas ele dá todo o direcionamento, tudo muito claro, tudo bem direcionado, nada estava emaranhado, né? A primeira vez que Paulo complicou isso, deu na confusão com Barnabé, né? Que complicou mas a vida ele de aprendeu João a Marcos, lição. Né? Eu acho que aprendeu, porque depois ele se arrepende, manda chamar João Marcos de volta, né? E é esse Marcos aqui. É, né? Esse aqui que está escrevendo, que hoje, né? Escreve de uma maneira tão clara, tão objetiva, sem nós. Sim. Ele não fica dando nós. Não, ele é ligeiro. Rapidamente, imediatamente, logo. Gente, nós estamos chegando aqui já no finalzinho, nos restam só 3 minutos para terminar o programa de hoje. E eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, o carinho de vocês,
aqueles que dominicalmente, literalmente, tomam café conosco, né? Alguns nos ouvem andando aí, fazendo sua caminhada, outros nos ouvem dirigindo seu carro, e alguns se sentam à mesa para tomar café junto com a gente. Isso. Hoje São tem muitos. até um cafezinho aqui mesmo para a gente. Normalmente tem, né? Um cafezinho para a gente. Agora, eu queria lembrar você que hoje é dia 9, é domingo de Páscoa, e nós preparamos um culto, assim, diferente, porque é um culto pascal. A gente, habitualmente, nesse culto pascal, faz uma festa muito preciosa. E eu queria lembrar você que, a partir das 18h30, nós vamos estar reunidos aqui celebrando com grandes cânticos, repartindo pão. Será uma mesa eucarística posta. Comeremos o pão, tomaremos o vinho. Será um tempo de graça de Deus para nós, e queremos convidar você. E também no dia 12 de abril, é uma quarta-feira, nós temos um encontro especial com a presença do Dr. Barry Dennison, que vem para celebrar conosco esse momento precioso. Ele está vindo de Jerusalém para estar conosco, um homem de influência no mundo todo. Hoje ele é o vice-presidente da Embaixada Cristã em Jerusalém, um homem que tem influenciado a vida e o ministério de tantas pessoas, e ele encontrou uma vaguinha na agenda dele para estar conosco, mas é quarta-feira, dia 12 de abril. Muito bem, terminando aqui, também quero dar uma dica. Terça-feira, no Instagram, @Igreja da Colheita, às 19 horas, nós temos uma live chamada No Divã da Graça. Eu quero convidar você para estar comigo lá. Tem sido temas tão interessantes, tão palpitantes, acho que você vai se deliciar. @Igreja da Colheita, às 19 horas. E também, na quinta-feira, às 19h30, no nosso encontro de oração. Obrigado você que já está frequentando nossas redes sociais, e nós estamos aí todo dia fazendo postagens novas para abençoar a sua vida e facilitar a sua jornada. Chegamos ao fim, que peninha, mas chegamos ao fim hoje. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar por aí. Deus abençoe você muitíssimo, feliz domingo, e nos encontramos domingo que vem, mais uma vez, às 7 horas da manhã. É isso aí, desejo a você que você tenha um dia feliz, uma tarde poderosa, você e sua casa, ok? Shalom. Shalom, forte abraço, gente.